tudo bem? Estamos de volta. Essa é a aula de número 3 de Heresiologia. Eu sou o professor Eduardo Maciel e essa aula está gravada no nosso portal de alunos para você ver e rever quantas vezes for necessário. Hoje nós vamos falar, dentro da nossa série de seitas e heresias, na aula já de número 3, sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento das seitas. As seitas, elas estão crescendo de uma maneira assustadora. Tem seitas, tem religiões a gosto do freguês. Eu até brinco com os meus alunos que é igual refrigerante. Refrigerante, de um tempo para cá, tem para todos os gostos. Tem Fanta uva, Fanta laranja, Fanta caju, Fanta guaraná. Hoje em dia, o que mais tem aí são refrigerantes, refrigerecos, várias marcas. Antigamente era só Coca-Cola e Pepsi. Agora não. Então religião é assim. Religião, existe aí um vasto número de religiões a gosto do freguês. Existem N religiões no mundo, muitas delas são até seitas, e hoje a gente vai falar sobre o crescimento das seitas. Por que a maioria dessas seitas tem adeptos? Por que há um crescimento no número de seitas? E a cada dia pode surgir aí uma seita nova. É isso que nós vamos falar nessa aula de número 3 de Heresiologia. Há uma infinidade de seitas. Algumas se apresentam explicitamente e outras sutilmente. Fato é que não podemos negar o crescimento assustador das seitas. E aí surge a indagação: por que as seitas crescem? O crescimento das seitas pode ser detectado por pelo menos 3 aspectos. Primeira coisa que eu quero dizer é que tem doido para tudo, turma. Em qualquer lugar, a seita pode ser a mais absurda nas suas ideias, nas suas doutrinas, e vai haver alguém que verdadeiramente vai simpatizar com essa seita. São pelo menos 3 aspectos que vão elencar o crescimento de cada uma delas. O primeiro aspecto é o aspecto teológico. O aspecto teológico tem a ver com o ensino. Toda religião tem a sua teologia. Eu achava que a primeira faculdade reconhecida pelo MEC aqui no Brasil de teologia fosse a faculdade católica, fosse a PUC. Qual foi a minha surpresa? A primeira faculdade reconhecida pelo MEC em solo tupiniquim foi a faculdade espírita. E aí eu entendi que cada religião tem a sua teologia, cada religião tem o seu ensino. O segundo aspecto que a gente vai ver nessa noite é o aspecto sociológico. Tem a ver com o comportamento de um grupo em uma determinada comunidade. Eu até disse para os meus alunos na aula de terça-feira lá do Jardim Palmares: por que vocês são cristãos? E aí teve um aluno que disse assim: eu sou cristão pela influência que eu recebi dos meus pais. Pela influência que eu recebi dos meus pais, eu me tornei um cristão. E aí eu disse para ele: mas se você nascesse num país do Oriente Médio, será que você seria um cristão
Ou será que você seria um muçulmano? Muito provavelmente, ele seria um seguidor de Alá, de Maomé, por causa da influência. Então tem a ver com o aspecto sociológico. E por último, a gente vai ver nessa noite ainda o aspecto espiritual. A gente não pode querer focar apenas no ensino, apenas na influência da sociedade. Existe também, dentro desse bojo que se chama crescimento das seitas, um aspecto que é um aspecto espiritual, e nós vamos entender esse tripé nesta noite. Segundo esse aspecto, que é o primeiro, o teológico, nós podemos inferir que o crescimento das seitas ocorre devido o quê, professor? A indiferença teológica. Infelizmente, a maioria das igrejas cristãs, na pessoa de seus líderes, elas não se preocupam com os ensinamentos de seus membros e não conseguem respostas para as suas perguntas. E quando indagados, deixam a desejar. Turma, existe uma grande indiferença teológica cristã. Haja vista as escolas dominicais, as EBDs. Existem algumas igrejas que já até aboliram as EBDs. Não existe culto de ensino, não existe culto no formato EBD mesmo, sala de aula. Tira dúvida, bate papo com os alunos, revistinha, apostila. Existem algumas igrejas que já aboliram, decretaram a falência, a morte da EBD. E eu acho que a melhor base que nós temos, a melhor teologia que existe, é a teologia das EBDs. Existem igrejas, por exemplo, que no culto da noite, aos domingos, tem uma média lá de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. Mas se você for pela manhã nas EBDs, não tem nem 20 pessoas. Então existe uma indiferença teológica cristã muito grande. E eu até falei aqui, acho que foi na aula passada, o Jean, a Jaqueline, a Viviane já devem ter me ouvido falar que eu conheço pessoas que saíram da igreja evangélica e foram para as testemunhas de Jeová porque falaram: na igreja evangélica não tem estudo bíblico, mas na Testemunha de Jeová eu consegui estudar a Bíblia lá no Salão do Reino. Olha o contraponto e no que as seitas vão se valer no sentido de teologia, porque os líderes são pessoas despreparadas, porque os líderes não investem na área teológica da igreja. Tem até muitos pastores que eu conheço que têm medo, têm horror de curso teológico na igreja. Alguns pastores, eles declaram mesmo: a teologia esfria o crente. Então eu não vou deixar o meu povo ter contato com a teologia. Eles têm medo que o povo fique disperso, que o povo fique perdido. Na verdade, isso é um grande mito, tá, turma? Eu trabalho com teologia há mais de 25 anos e a minha fé até hoje, ela não esfriou. A minha fé continua no Cristo, a minha fé continua no Senhor. Eu continuo sendo crente. Nós continuamos, né, servindo a Deus de todo o nosso coração. É claro que nem todas as perguntas podem ser respondidas e nem todo líder é obrigado a saber de tudo. Porém, deve, no mínimo, se esforçar para transmitir aos seus membros da sua igreja, ensinamentos que lhes satisfaçam biblicamente. Às vezes a pessoa chega com uma dúvida
E o pregador tem medo de que aquilo seja uma pergunta capciosa, de que aquilo seja um teste. O pregador tem medo. E ele acha que a pessoa está ali testando seus conhecimentos, ou que a pessoa quer aparecer só porque faz um cursinho de teologia, acha que sabe mais que o pastor. Gente, muitas vezes não é nada disso. A pessoa tem uma dúvida e é legítimo ela perguntar para os seus líderes o que, na verdade, é aquilo. Ah, mas o pregador, o pastor, ele é obrigado a saber de tudo? Não. Mas quando eu não sei uma dúvida sua ou de uma ovelha da minha igreja, eu vou pesquisar. Se não for Deuteronômio 29, mistérios de Deus, eu vou buscar a resposta. E aí eu peço para a pessoa um prazo, a pessoa me dá um prazo, e aí eu tento tirar, sanar todas as dúvidas daquela pessoa. Então, muito importante que os líderes também estejam preparados para responder com mansidão todos aqueles que tiverem alguma dúvida. É justamente nessas falhas que as seitas procuram investir nas pessoas. A Igreja de Jesus deve se preocupar com os seus membros e com os ensinos a serem transmitidos. A igreja precisa dar atenção para que o ensino seja um ensino sólido, não cheio de dogmáticas, não cheio de heresias, mas que seja o verdadeiro evangelho, o puro evangelho. Faz sentido e é urgente que cada cristão, junto com suas igrejas, divulguem, ensinem e aprendam a defender a sua fé, a apologética e a responder às perguntas feitas pelas pessoas que frequentam suas respectivas igrejas. Quando chegarmos ao bacharel, alguns vão chegar daqui a alguns meses, outros vão chegar daqui a um ano e meio, 2 anos. Quando nós chegarmos ao bacharel em teologia, a gente vai ter uma cadeira que é apologética cristã. É a defesa da fé. Nós precisamos estar munidos, nós precisamos estar preparados para responder e para defender a nossa fé. Não é defender o nosso Deus, porque Deus não precisa de defesa, mas é defender a nossa fé. Existem muitas pessoas que estão vagando por aí como ovelha que não tem pastor, cheia de dúvidas, cheias de questionamentos, e que nós precisamos investir em líderes, nós precisamos investir em professores de teologia, professores de EBD. Eu estou até para gravar um curso, depois eu vou disponibilizar online, que é um curso preparatório para professores de EBD. Ali eles vão estudar didática comigo, vão estudar planejamento de aula, vão estudar oratória. É um curso de mais ou menos uns 6 meses, que a nossa igreja, Igreja Brasileira Cristã, precisa investir e não deixarmos as EBDs morrerem. Nós precisamos investir na área teológica, na área de ensino das nossas igrejas. Ainda dentro do aspecto teológico, nós temos um segundo viés aqui, a ausência de ferramentas para evangelismo. Embora cada cristão tenha consciência sobre este mandamento, as escolas teológicas, os cursos para obreiros, os líderes em geral, devem, porém, promover pregações e seminários, estudos nesta área. A igreja, ela é carente em ferramentas eficientes de evangelismo estratégico. Nós teremos também uma outra disciplina no bacharel que é evangelismo estratégico.
Não é pegar um megafone e sair gritando no centro de Nova Iguaçu, no centro de Queimados, no centro de Macaé, que todo mundo vai para o inferno. Não é isso. Não é isso. É um evangelismo inteligente. É um evangelismo, essa terminação ismo, ela significa sistema. Evangelho é boa nova. Então nós precisamos criar alternativas para que as pessoas de fato possam ouvir a palavra e se converter. E que o evangelismo não seja aquela coisa chata, monótona, aqueles ar livre no sol quente, que ninguém para ouvir nada. Que o nosso evangelismo ele tem, assim, as ferramentas certas para ganhar as pessoas, para alcançar as vidas que precisam de Deus. Para suscitar nos cristãos o desejo de obedecer o ID de Jesus, este é um dos maiores motivos da expansão das seitas, que fazem aquilo que a igreja deveria fazer. Na verdade, as seitas elas não fazem evangelismo, elas fazem proselitismo. Qual é a diferença? Evangelismo é você falar do amor do Pai para alguém e dizer para esse alguém, olha, procura uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Isso é evangelismo. Você não está levando placa de igreja, você não está levando denominação, você está levando o reino. Já o proselitismo, por exemplo, o TJ, quando chega lá na tua porta, mesmo que você seja educado com ele e diga assim, olha, minha querida, meu querido, obrigado, mas eu já sou evangélico, eu já sou de Jesus, te agradeço. Ele não aceita, não. Ele quer porque quer te levar para o salão do reino. Ele quer porque quer marcar um estudo com você. Ele quer porque quer deixar aquela revistinha sentinela, despertar. Então isso é um proselitismo. Quando eu quero levar pessoas para o meu aquário, eu quero levar gente para o meu aprisco, eu não aceito que a pessoa não esteja no meu aquário, no meu aprisco. Isso é um proselitismo. Evangelismo não. O evangelismo a gente vai levar o reino de Deus. Mais um aspecto aqui dentro do teológico, mais um viés, o orgulho teológico. Existem vários cristãos que se ufanam, se orgulham de conhecer tudo acerca da Bíblia. Após muitas pesquisas, chegam à conclusão que a sua interpretação bíblica é a mais correta e acabam enveredando-se em direção a pensamentos teológicos divagadores. Turma, isso é perigosíssimo. Quando eu acho que a minha interpretação, quando eu acho que a minha hermenêutica, quando eu acho que a minha homilética é a única que satisfaz. Todas as igrejas estão erradas e só a minha está certa. Isso é perigosíssimo. O orgulho teológico faz a gente pensar que nós somos a última Coca-Cola gelada do deserto. O orgulho teológico passa a ideia que nós temos o monopólio da salvação, que as pessoas só vão ser salvas se estiverem na minha igreja. Eu falei com o pessoal sexta-feira, há muitos anos atrás eu estava no metrô, lá em São Paulo, e uma senhora chegou para o menininho e disse assim, filho, você conhece o caminho, a verdade e a vida? Eu só estou ouvindo. Eu estou crente que ela vai dizer que é Jesus. Aí o menininho, não. Quem é? Aí ela disse no metrô, é a Congregação Cristã do Brasil. Ao invés da seita colocar Jesus como Salvador,
eles se colocam como salvadores. O orgulho teológico faz parte desse crescimento. Muitos começaram nas igrejas evangélicas. Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, era um batista. Ellen White, Guilherme Miller eram presbiterianos, mas tiveram essa ufanação, né? Esse orgulho. Nós vamos reinterpretar a Bíblia, nós vamos atualizar a Bíblia. Todas as igrejas estão erradas, só a gente está certo. Isso é perigosíssimo. Depois de muitas investigações, acabam fundando suas próprias igrejas. E na realidade não passam de mais uma seita. Não faltam exemplos de fundadores de grupos heterodoxos que se apostataram da fé. Assim, ó. Tá cheio de gente que se apostatou da fé por causa dessa interpretação equivocada, desmedida. Então é importante que nós estejamos fundamentados na teologia cristã, senão a gente vai dar margem a qualquer vento de doutrina trazido pelas seitas. Esse foi o primeiro aspecto, esse foi o aspecto teológico. Vamos para o segundo aspecto, que é o aspecto sociológico. Ninguém levantou a mãozinha aí, então eu estou entendendo que você está absolvendo tudo, não surgiu nenhuma dúvida. Mas quando surgir alguma dúvida, não se acanhe. Levante a mãozinha aí, que é um botãozinho que está no teu aplicativo, no teu computador. Fica do lado da câmera, do lado do microfone. É uma mãozinha assim. Só você apertar a mãozinha que eu te dou a palavra se houver alguma colocação, se houver alguma dúvida. Segundo aspecto, sociológico. E a primeira nuance é a nuance da influência. A religião influencia a sociedade. E a sociedade se deixa influenciar pela religião. É claro que essa influência não precisa ser negativa, pois as igrejas cristãs também exercem o seu papel nesse contexto, influenciando positivamente. Primeira nuance, turma, é a influência. Todo líder tem uma certa influência. Toda seita tem uma determinada influência. Toda igreja tem uma determinada influência. A religião influencia a sociedade. Lembra que anteriormente o Enem era um sábado e um domingo? Os adventistas não podiam fazer Enem, porque os adventistas não fazem nada no sábado. Então, a religião influenciou a sociedade. Agora o Enem são 2 domingos. O adventista já pode fazer o Enem. Também, as testemunhas de Jeová, quando o seu filho, seu neto, ele vai se alistar na marinha, no exército, na aeronáutica, o entrevistador pergunta: você, filho, é testemunho de Jeová? E se ele falar sim, cadê a carta? A religião manda uma carta para que ele seja dispensado dos serviços militares. É a sociedade sendo influenciada pela religião e a religião recebendo também essa influência da sociedade. Muitas vezes eu me pergunto, a igreja está estranha, a igreja está esquisita, por quê? Porque a igreja ela é um reflexo da sociedade. A sociedade é refletida na igreja. Não tem jeito. Se a sociedade está esquisita, a igreja também estará esquisita. Joelma levantou a mãozinha. Fala que eu te escuto, Joelma. Boa noite, turma. Então, quando o professor falou isso, eu lembrei de um filme que eu já vi várias vezes, que é Até o Último Homem. Você também já viu.
que ele vai servir no exército lá nos Estados Unidos, mas ele é adventista. E ele não pode pegar em arma devido à religião. E ele é pressionado sobre isso e tal. E lá dentro ele foi fazer uma missão, ele não podia pegar em arma de jeito nenhum. Ele não podia pegar em arma e não podia levar a Bíblia. Só que ele levou a Bíblia escondido e lá e pediram uma carta do representante dele para poder dizer que ele não podia pegar em arma, porque ele não era autorizado por causa da religião. O superior não aceitou, só aceitou quando o pai dele foi lá dar veracidade àquilo, porque o pai dele também já tinha sido militar, já tinha servido e passou pela mesma coisa. E ele serviu, não pegou em nenhuma arma, levou a Bíblia, salvou a tropa toda. E é lindo o filme, se vocês quiserem ver, até o último homem. É a influência da religião no exército. Né? Até o último homem, uma dica de filme aí. Joelma é igual a mim, né? Gosta de filme, gosta de Netflix, gosta de série. E a gente tem sempre uma dica boa aí para dar para vocês. Transmite essa influência religiosa. Segunda nuance do segundo aspecto, a necessidade. Por que as seitas elas crescem? Às vezes, as igrejas cristãs, elas não oferecem carinho, não oferecem afeto, atenção para as pessoas. Então, o que acontece? Elas vão para seitas, onde acabam encontrando amabilidade. Outro fator que leva as pessoas a relacionar-se também com o mundo místico são as atividades cotidianas e monótonas, em alguns casos. Gente, eu resumo a necessidade como as carências humanas. O ser humano, ele é um ser que tem um vazio do tamanho de Deus. E as carências humanas estão aí, aonde os falsos profetas e os líderes religiosos vão deitar e rolar, trazendo um pseudo-amor, trazendo uma pseudo-amabilidade. Às vezes a pessoa chega na nossa igreja, a gente nem nota que ela entrou, a gente nem nota que ela saiu, ela não é recepcionada como visitante, ninguém anota os dados, o WhatsApp dela, o telefone, o e-mail, uma coisa tão simples que a gente pode fazer para que a pessoa seja bem recebida, bem recepcionada, para que a pessoa se sinta parte integrante da família. É importante a igreja cristã trazer esse senso de acolhimento. As pessoas elas precisam ser acolhidas no lugar do culto. Se não fizermos isso, perderemos para o pessoal das seitas, porque tem algumas seitas que fazem isso muito bem. Mais uma nuance aqui do aspecto sociológico é o popularismo religioso. As pessoas carecem, de certa forma, de uma religião. E é aí que mora o problema. Elas acabam se tornando vítimas das seitas por não entenderem praticamente nada da religião. Então elas passam a frequentar um determinado grupo e uma vez lá, pensam que estão praticando a correta adoração e a verdadeira aproximação a Deus. Tem gente até que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não é possível aquela religião não ser de Deus se está lotada, está cheia de gente. Não é possível aquela igreja não ter Deus. Olha como aquela igreja está borbulhando, está fervendo. Gente, cuidado com o popularismo religioso. O evangelho nunca foi popular, principalmente o evangelho de Jesus. Os religiosos queriam ver o demônio, mas não queriam ver Jesus.
Não há popularidade quando se prega a verdade. Não é uma palavra que agrada a todos. É uma palavra que confronta a muitos. As pessoas elas têm uma carência e um vazio do tamanho de Deus. E é dentro dessa carência, desse vazio, desse popularismo, esse senso de pertencimento que a pessoa vai abarcar. Ah, eu fui naquela seita, eu fui naquela religião, eles me recepcionaram muito bem, ali tem muita gente legal, muita gente amiga, mesmo que eu não entenda nada das suas doutrinas, eu vou continuar ali. Justamente por causa desse senso de pertencimento. O ser humano, ele é um ser religioso. Se ele não vai à igreja, ele vai ao Maracanã domingo e ele tem uma devoção verdadeira ao Flamengo, ao Vasco, ao Botafogo ou ao Corinthians. Tem uma faixa na torcida do Corinthians que eles colocam assim: não é um time, é uma religião. Lá no ginásio do Inter de Porto Alegre, eles dizem, tem uma frase no ginásio do Inter: se o céu é azul, eu prefiro ir para o inferno. É uma religião. É uma religião. Tem alguns hinos de torcida que a gente deveria só cantar para Deus. Tem um hino na torcida do Corinthians que diz assim: todo poderoso Timão. Mas isso aí eu só posso cantar para Deus. E as torcidas adoram, idolatram. É esse vazio do tamanho de Deus. O ser humano, se ele não vai à igreja, ele vai se dedicar religiosamente a alguma coisa. Pode ser um hobby, pode ser uma distração, pode ser um passarinho dentro de uma gaiola, turma. Tem gente que coloca um passarinho dentro de uma gaiola e conversa com o passarinho, e coloca CD de música para o passarinho aprender a cantar, e conversa sobre os problemas com o passarinho, coloca o alpiste, coloca frutinha e tira o jornal e limpa a gaiola. Aquilo ali é uma devoção, aquilo ali é uma expressão de religiosidade, quer queiram, quer não queiram. Se o ser humano ele não vai para Deus, se ele não vai para as religiões, ele vai abarcar em alguma dessas coisas aí. E o terceiro e último aspecto é o aspecto espiritual. A atuação maligna é a primeira nuance desse aspecto. Em que outro lugar o diabo deveria agir, senão no mundo? O mundo, que são os sistemas, é o palco da ação do diabo. A Bíblia afirma: sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Turma, existe uma atuação maligna. Existe uma atuação de forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma atuação que não é de Deus. E nós não podemos fechar os nossos olhos e nos fazer de desentendidos. Nós precisamos entender que, apesar dessa atuação demoníaca, porque o mundo jaz em trevas, porque o mundo jaz no maligno, a igreja precisa contra-atacar. Nós precisamos entender bastante sobre batalha espiritual para que a gente não perca essa guerra, para que a gente não perca essa luta. Porque o pessoal lá do outro lado, das outras seitas, outras religiões, eles investem pesado na vida espiritual. Agora, nós muitas vezes brincamos de ser cristãos, brincamos de ser
fiéis a Deus. As vítimas dessa ação do diabo acabam sendo os desnorteados espiritualmente. Em suma, podemos dizer que o diabo é a nascente e o insumo é toda a inspiração sectária. Por isso que o versículo de 1 João 5,19 diz que o mundo está no maligno, jaz no maligno. Há uma influência satânica, há uma influência maligna e nós precisamos estar munidos de toda a armadura de Deus para vencermos os ataques do maligno. Uma outra nuance aqui do aspecto espiritual é a inversão de valores, turma. As seitas não exigem que seus servidores vivam uma vida distante da imoralidade, como é o caso do grupo Os Meninos de Deus. De certa forma, para algumas pessoas é muito bom para que elas não serem cobradas a praticar comunhão espiritual e verdadeira com Deus. Inversão de valores. O amargo se tornou doce, o doce se tornou amargo. As pessoas hoje, elas estão vivendo como se não houvesse amanhã. As pessoas hoje, elas estão vivendo e elas não estão nem aí para absolutamente nada. Parece que o errado se tornou o novo certo. Parece que quem anda certo paga mais caro. Gente, isso só pode ser algo de uma regência espiritual. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre essa seita, Os Meninos de Deus. Faça uma pesquisa sobre essa seita, vai valer 1 ponto para quem me entregar essa pesquisa na próxima aula. O pessoal do online me manda por e-mail ou me manda pelo Zap. E o pessoal presencial pode me entregar na próxima aula. Você vai ganhar 1 ponto se você fizer essa pesquisa sobre essa seita, os Meninos de Deus. Quem são? Se existe essa seita no Brasil? Quando foi fundada? Quem são seus líderes? Quais são suas doutrinas? Faz um levantamento dos Meninos de Deus para a gente entender o absurdo que pode ser determinadas seitas. Eu não vou falar mais, senão vou dar spoiler, vou estragar a tua pesquisa. Mas façam a pesquisa. Tem até um membro dessa seita dos Meninos de Deus que é aquele ator do filme Coringa, esse novo Coringa que estava no cinema aí mês passado. O ator do Coringa, ele faz parte dos Meninos de Deus, justamente por essa inversão de valores. Resumindo, se a religião atrapalha suas práticas libertinas, seus ideais e propósitos, então ela não serve. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha que coisa triste. As pessoas, elas passaram a amar mais as trevas do que a luz. Passaram a amar mais os bens, a casa, o carro, as coisas, do que a Deus. E nós temos uma morada celestial. Nós não somos desse mundo. A gente está aqui só de passagem. E que são 70, 80, 90 anos aqui na Terra. Um dia nós voltaremos para o lar. Um dia nós estaremos juntos, aos pés de Jesus. E a última nuance para a gente terminar a nossa aula é a imaturidade espiritual dentro desse terceiro aspecto.
Alguns novos crentes nunca saem da infância espiritual, são bebês, recém-nascidos, ainda estão no leitinho, ou seja, não participam de estudos bíblicos e visam aperfeiçoamento e crescimento espiritual, não fazem uma aula de teologia, tornando assim suscetíveis às estratégias das seitas que cuidam interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Todas as seitas vão puxar sardinha para a sua brasa. Inclusive, todos os professores vão puxar sardinha para a sua brasa. Se o professor do teu filho é adventista, ele vai puxar para a brasa do adventismo, para a guarda do sábado, para não beber refrigerante, para não beber café, para o sono da alma. Se o professor é espírita, ele vai puxar para a brasa espírita. Se o professor é testemunho de Jeová, ele vai puxar para a tradução do Novo Mundo. Não tem jeito, nós somos tendenciosos. Eu, quando estou dando aula na pós-graduação e tem alunos lá na pós que nem são crentes, outros são católicos, outros são espíritas, eu sempre puxo para o lado do evangelho do reino. Porque apesar de eu ser um pastor, eu sou uma testemunha de Cristo. Apesar de eu ser um professor, eu preciso ser luz aonde eu estiver. Então não adianta. Nós somos pessoas tendenciosas pela nossa fé. Deu para entender a aula de hoje? Na semana que vem, na próxima aula, nós estaremos analisando outros pontos salientes em relação ao crescimento da seita, que leva, por exemplo, um sectário ter tanta certeza de que a verdade ensinada no grupo dele está inserida na verdade de Deus, ou é a verdade. Como saber se determinado grupo ensina a verdade ou não? Como avaliar a nossa crença? Quais os instrumentos usar? Tudo isso aí a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula eu vou dar para vocês pelo menos 7 elementos que concomitantemente confirmam os fatores que acabamos de estudar nessa aula de hoje. Semana que vem a gente vai ver autoestima. A turma do presencial vai ver comigo na sexta, a turma do EAD vai ver comigo na quinta. Atração, intelectualismo, agradabilidade, beleza, convicção, moralidade e também antiguidade.